Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E hoje nós vamos conversar com o técnico e sociólogo do DIEESE, o Rodrigo Linhares, para fazer um balanço das greves do ano passado. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo? Bom dia, tudo bem? Grande prazer. Prazer é nosso também. E a gente então vai falar sobre esse estudo, esse levantamento feito pelo DIEESE, que através do sistema de acompanhamento de greves, né, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, esse acompanhamento de greves registrou no ano passado 1.067 paralisações, que contabilizaram cerca de 54 mil horas paradas. Os trabalhadores do funcionalismo público promoveram mais da metade, ou seja, 54% dessas mobilizações, e correspondeu a 70% dessas horas paradas, né, durante esses movimentos grevistas. Eu queria saber primeiro contigo, Rodrigo, como é que você avalia, a partir das informações levantadas pelo estudo, as reivindicações que foram colocadas pelos trabalhadores nesse ano de 2022? Eles eram reivindicações de aumento salarial, melhores condições de trabalho, ou greves para evitar a retirada de direitos conquistados? Tá. Assim, se você me permite, antes de falar da reivindicação, eu queria traçar um painel das categorias em Perfeito. greve esse ano, né? 2022 marca o retorno das greves dos professores da educação básica e dos profissionais da saúde pública. Marca a volta dessas duas categorias aos protestos grevistas. Os professores não puderam deflagrar greves nos anos de 21 e 20, porque não havia escola separada. A atividade deles tinha migrado para o técnico informacional, né, para o ensino remoto. E os trabalhadores da saúde pública também não podiam fazer greve por conta da situação de calamidade em que eles estavam envolvidos. Era implausível, num momento de mortalidade provocado pela Covid, qualquer mobilização grevista. O ano de 2022, com a estabilização nesse sentido, com a diminuição da mortalidade e a estabilização da Covid por conta da vacinação, essas duas categorias que em 2020 e 2021 estavam fora da greve, elas retornaram aos protestos. Então, do ano de 2022 é mais ou menos como um retorno àquilo que o ano de 2022 ele se parece mais com o ano de 2019 nesse sentido. Os anos de 2020 e de 2021 eles foram muito peculiares, eles foram um intervalo, foram uma anomalia, na verdade, né? As grandes categorias grevistas na educação e da saúde estiveram ausentes nesses anos. Sem dúvida. Agora, em 2020... Pois não, pode continuar. Sim. Agora, em 2022, as principais reivindicações são, no serviço público, diante, inclusive, do aumento da inflação no ano de 2021, reposição salarial, reajuste salarial com reposição da inflação, professores, saúde, trabalhadores administrativos, enfim. E na esfera privada, a gente continua com um problema grande de atraso no pagamento de salários. Então, basicamente, no sistema privado, era a busca dos seus direitos. Enfim, o trabalhador fez o seu trabalho, tinha que ser remunerado. Mas a gente percebeu também, nesse estudo que foi produzido pelo DIEESE, Rodrigo, que a maior parte dessas paralisações, dessas greves, elas demoravam apenas um dia. Por que isso? É porque uma greve por tempo indeterminado,
ela não é, ela tem de ser muito planejada. Não é uma coisa que é voluntarista, assim, que você junta os trabalhadores e numa bravata diz, só iremos voltar quando nossas reivindicações forem atendidas. O fato dessas greves serem curtas significa que os sindicatos e os próprios trabalhadores estão testando a mobilização. Depois de 2 anos de situações inéditas, de muita confusão, é como se agora houvesse uma percepção de uma maior estabilidade, e então sindicatos e trabalhadores começam a chamar paralisações de 24 horas, de 48 horas, avaliam ali a concentração de trabalhadores, a adesão de trabalhadores na fábrica ou no serviço público, pressionam a retomada de negociação, avaliam também a disposição de entrar em negociação dos governos e dos empresários, e só depois disso é que, no caso de um impasse continuado, é que vai se avaliar uma greve por tempo indeterminado, né? Então, esse ano de 2022 ele foi um ano de experimentações. É uma retomada que não se faz como se nada tivesse acontecido, sabe? É preciso testar, checar as condições, tanto da adesão de trabalhadores, quanto da disponibilidade de negociação do patronato, enfim. Por isso essas greves estão as greves mais curtas do que o usual. Além do que, eu imagino, né, Rodrigo, que muitas categorias elas ficaram prejudicadas nas suas reivindicações por conta dos ataques que foram feitos ao longo dos últimos anos com relação à organização sindical. Muitos sindicatos ficaram enfraquecidos ao longo dos últimos anos por conta das diversas ações, tanto do governo Temer como do governo Bolsonaro, de ataque às instituições sindicais. Você acredita que com essa revisão dessas regras trabalhistas, enfim, dessa organização sindical, é possível que os trabalhadores voltem a fazer mais reivindicações de uma maneira organizada e que isso, inclusive, possa diminuir o número de greves e não aumentar? Olha, você tocou em um ponto importante. Essa situação de ineditismo que a pandemia inaugurou e de desorientação facilitou um avanço da precarização em diversas formas e de modo geral. A gente tem exemplos de bancos que abrem outras companhias e deslocam seus funcionários para essas outras empresas que pertencem a esse mesmo banco, mas eles já não são mais bancários, eles são operadores de TI, eles são atendentes de telemarketing, então eles já não têm mais os direitos que os bancários tinham. Esse é um caso de uma terceirização forçada que rebaixa direito de funcionário. Nesses últimos 3 anos, o número de privatizações planejadas e efetivadas aumentou bastante, em nível municipal, estadual, inclusive. A gente vê aí surgindo com força vínculos precários de trabalho em diversos setores nos serviços. Esses 3 últimos anos, do ponto de vista da condição da condição e da segurança e da remuneração do trabalhador, foram desastrosos. Empresas e governos aproveitaram deliberadamente essa desorientação provocada pela pandemia para fazer avançar os seus projetos de privatização, precarização e projetos antissindicais, né? de esfacelar categorias entre várias atividades econômicas, entre vários sindicatos, o que não é bom nem para a categoria e nem para os sindicatos. Eu vejo...
Pois não, Sim, pode dizer. Não, porque o meu questionamento para você agora, Rodrigo, seria exatamente com essa mudança de postura do governo, de chamar inclusive os trabalhadores para sentar na mesa de negociação, por exemplo, do funcionalismo público, para debater as condições de trabalho, a possibilidade de reajuste de pisos salariais, enfim, todas essas situações, ela pode, de alguma maneira, também desencadear ou refletir para as negociações do ponto de vista das empresas privadas. Isso servir também de balizamento para os sindicatos das empresas privadas. E como esse estudo ele pode ajudar, inclusive, os sindicatos a organizar suas categorias para as reivindicações desse ano de 2023. Sim, eu não sou muito bom em futurologia, né? Muitas vezes em que eu me arrisco a dar uma opinião, dali a pouco eu vejo que eu passei longe, né? Mas o que se espera é isso, agora com um novo governo federal, que no Brasil tem uma importância política muito importante, um governo federal amistoso a essas reivindicações e aos sindicatos, a gente possa renegociar alterar essas alterações que foram feitas, mudar, revogar e tentar partir para um sindicalismo menos fragmentado, mais organizado, mais potente e que, como você disse, talvez até com menos greve, porque greve não é necessariamente um indicador de poder dos trabalhadores, né? Em muitos casos, inclusive, ela reflete a fraqueza de certas categorias que estão na ilegalidade, que são categorias pouco qualificadas, que ganham baixas remunerações, que sofrem com rotatividade, com arbitrariedade da empresa. Nesses casos, a greve é um sintoma de fragilidade, por exemplo. Perfeito. Mas sim, eu concordo. Pode ser que uma revisão, uma reorganização orientada, pactuada com um novo governo possa servir para o reforço das negociações coletivas e talvez até por os próximos anos com menos greves, com menos embates. Perfeito. Quero agradecer aqui a participação do Rodrigo Linhares, que é técnico, sociólogo do DIEESE, falando sobre o estudo realizado pela entidade, fazendo um balanço das paralisações no ano de 2022 e que está disponível, inclusive, no site do DIEESE, diese.org, não é isso? E aí todos podem ter acesso a esse estudo detalhadamente. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, um abração para você. A gente te convida para participar mais vezes aqui no Jornal, sempre bem-vindo. Opa, próximo balanço de greves a gente conversa novamente. Então, foi um grande prazer, viu? Tchau. Prazer é nosso também, um abraço. Conversamos com o Rodrigo Linhares aqui no Jornal Brasil Atual.